Com certeza você já ouviu falar do inconsciente. Se você pesquisou um pouquinho, ouviu meus vídeos anteriores, você já percebeu que o nosso inconsciente, os arquivos do nosso inconsciente moldam o nosso comportamento, o nosso estado mental, emocional e até a nossa realidade. Porque, de acordo com o que está dentro do nosso arquivo, nosso inconsciente, são as nossas ações, gerando condicionamentos, travamentos, limites e até travando as nossas capacidades. Agora eu vou falar para vocês sobre o inconsciente coletivo. Esse é o assunto de hoje e eu acredito que vai trazer muitas informações e revelações para vocês todos. Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, trabalho com terapias integradas juntamente com a psicanálise em busca de autoconhecimento, equilíbrio emocional e qualidade de vida. E o tema de hoje é sobre a influência do inconsciente coletivo nas nossas vidas. A descoberta dessa realidade que já foi provada inúmeras vezes sobre pesquisas de Jung, sobre o inconsciente coletivo, ela nos revela o porquê de muitas coisas acontecem. Por exemplo, o efeito manada, que as pessoas dizem, num grande jogo de futebol, todas as pessoas concentradas naquele jogo e de repente começa um quebra-quebra e quando vê tá todo mundo batendo em todo mundo e ninguém sabe porquê no final da história. Ou quando uma opinião vira uma regra obsessiva de um grupo. E também, principalmente agora, como que a gente repete padrões que eram de nossos pais, às vezes de nossos avós que nem conhecemos. Você já ouviu a frase assim: nossa, ele ou ela age igualzinho a bisavó, age igualzinho o bisavô, ele fala igualzinho o fulano de tal, ele tem os mesmos gostos. Certas coincidências, que nós chamamos de coincidências, na realidade são comunicações inconscientes que está no nosso próprio DNA, que na verdade está dentro do nosso inconsciente coletivo. Existem muitas experiências que foram referentes a isso. Isso explica, por exemplo, o comportamento dos animais. O cachorro da raça tal se comporta de tal e tal maneira. Tem diferenças? Tem, de acordo com o ambiente, maneira de criação. Mas eles têm características singulares a todos da mesma raça. A mesma coisa o ser humano. Ele tem uma comunicação inconsciente entre eles. É muito comum, várias e várias vezes, mães desesperadas, ou às vezes pais, mas na maioria das vezes mães, que me procuram com problemas com relação com o filho. Ou o filho está passando por situações, por questões emocionais que não consegue resolver. E esse filho, às vezes é menor, ou às vezes até adulto. E quando elas me procuram, não tem a possibilidade de tratar essas pessoas diferentes. No caso do filho adulto, digamos que ele não aceita. Aí, observando essa mãe, tratando essa mãe, acontece uma mágica interessante. O filho começa a mudar. Aquela mágoa, aquele peso, aquela comunicação truncada que tinha entre os dois começa a desaparecer e eles começam a se aproximar mais. A mãe foi mais carinhosa com eles? Não. Na realidade, foi até mais dura, porque ela começou a perceber onde é que ela estava errada em ceder demais e onde ela podia colocar limites, por exemplo. E mesmo sendo mais dura, a comunicação dessas pessoas começa a melhorar. Eu estou falando isso para você, gente, de experiência própria. Há muitos anos atrás, eu estava tendo um problema com o meu filho, por exemplo. Ele era muito recluso, muito quieto, muito calado. E eu fiquei preocupado. Aí fui conversar com um psicólogo, na época que eu não estudava essa linha de terapias. E conversando com esse psicólogo, ele falou: Paulo, é o seguinte, antes de tratar ele, que tal a gente começar a cuidar de você e da sua esposa? Por quê? Cuidando de vocês vai refletir diretamente neles. Tá, beleza, vamos fazer. Fiz um tempo de sessões com ele e interessante. O estado emocional mais recluso, mais incubado dele melhorou. Ele começou a ficar mais feliz, mais equilibrado e, claro, me ajudou também nessa terapia. Nós temos que estar sempre nos tratando, nos cuidando constantemente. Sempre nós temos pesos. E esses pesos são transferidos de forma inconsciente para os nossos filhos. Acontece e é muito comum. Você quer ajudar alguém próximo a você, como o filho,
por exemplo, ou o companheiro, ou o pai, a mãe, muitas das vezes, você tratando os próprios traumas, você começa a ajudar de forma indireta as pessoas à sua volta. Começa pelos próprios comportamentos. Claro, você vai estando melhor, você vai se sentir melhor, mais viva, mais clara, mais feliz. A sua felicidade contamina as pessoas à sua volta. Já começa por aí. Porém, não só isso, coisas que parecia que não mudariam nunca, começam a mudar. É muito comum, gente, acontece direto. Todo mês aparece um caso desses para mim. Já aconteceu várias vezes, gente, várias vezes. Tratando uma filha e o pai não se comunica com essa filha há anos. Eu começo o tratamento terapêutico dessa filha sobre questões com o pai, 1, 2, 3 semanas, de repente o pai liga, de repente o pai aparece. E que é interessante, começam a conviver de forma diferente novamente. Começa a haver uma reaproximação. Me diz uma coisa, como eu falando da filha sobre o pai, trabalhando os traumas, os pesos dela, o pai, sem saber de nada, sem a filha procurar, ele se aproxima dessa filha. Como já aconteceu o contrário, uma mãe que tem trauma de afastamento da filha, por exemplo, ou do filho, tratando a mãe, muitas vezes já aconteceu. Depois de um certo tempo, essa mãe alcançando equilíbrio, conseguindo melhorar sua autoestima, a filha começa a se aproximar de forma natural, sem ela buscar. Ah, parece que ela mudou. Mas como que ela mudou? Entendeu? Isso acontece por quê? Porque o nosso inconsciente se comunica. Quer uma prova simples disso? Quantas pessoas você já ouviu falar? Isso já ouvi muitas. A minha vida inteira sempre tem um caso ou outro, principalmente em terapia que vou tratando. Ah, quando meu pai faleceu, na hora exata que ele faleceu, eu acordei, que foi de madrugada, senti uma dor no coração, uma tristeza imensa e falei comigo mesmo, meu pai partiu. Eu perdi a conta dos relatos que eu ouvi desse tipo. Ou aquela pessoa que você está em casa, tranquila, fazendo suas coisas, de repente você lembra do fulano do Beltrano. Esse fulano do Beltrano manda uma mensagem ou telefona para você. Ou ele chega na tua casa. Ou você lembra do fulano Beltrano, de repente você vai sair para algum lugar, você encontra ele no caminho. Como isso acontece? Porque o projeto, as ideias de um confrontam com a sua de forma inconsciente e o seu inconsciente sabe que vocês vão se encontrar. Então vem aqueles sentimentos. E no caso de perceber o que está acontecendo com o outro, que é muito comum de parentes muito próximos, como filho, pai, mãe, etc., tenha essa ligação inconsciente muito mais forte e tenha sim esta comunicação. E nós nem percebemos, está aí acontecendo todos os dias. Isso é o inconsciente coletivo. E mediante essas teorias e N exemplos que eu posso trazer aqui para vocês, eu afirmo para vocês com clareza, a tua qualidade de vida, se você cuidar de si mesmo mais, se amar mais, se cuidar mais, vai refletir também em todas as pessoas à sua volta, principalmente filhos e pais, pessoas mais próximas da família, estilo assim, um irmão, irmã, marido, tudo, sempre interfere. Muitos casais que eu já trabalhei, que eu tratei, com questões que tinham conflitos, situações difíceis, tratando o outro, mesmo sem esse mudar muita coisa, o outro começa a mudar o comportamento. Por quê? Porque as nossas menções ficam transferindo mentalmente o nosso inconsciente com o outro. Nosso inconsciente está se comunicando constantemente. Nós temos sempre essa comunicação, essa troca de informações gravadas que o Jung chamou de inconsciente coletivo. E aí? Vocês entenderam? Se reconhecerem alguma coisa nessa história? Tiveram alguma experiência a respeito disso? Escreva aí nos comentários, eu já vi isso. Quer que eu fale mais sobre esse assunto? Quer que eu coloque algum ponto a mais que vocês queiram? Quer deixar um relato aí para que eu fale um pouco sobre esse ponto que vocês quiserem colocar? Fiquem à vontade. Eu terei prazer em ler os relatos. Se quiserem mandar um e-mail também tem na descrição do vídeo aqui o meu e-mail. Que esse assunto é muito amplo. Quiserem trazer mais informações, serei grato e posso usar também nos próximos vídeos. Então, se esse vídeo foi bom para você, compartilhe, se inscreva no canal, clique no joinha. Gratidão, até o próximo vídeo.